Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje é um vídeo bem tosco para responder aí e matar a curiosidade aí de algumas pessoas que comentaram sobre o 3700X, tá? Que perguntaram mais detalhes do setup. Um colega falou que tem a mesma placa-mãe, o mesmo processador que eu e não está conseguindo fazer overclock, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas direto do setup do meu computador, tá bom? Infelizmente eu não tenho equipamento para capturar a imagem do setup direito, a não ser que eu filme com o celular, então acho melhor bater a foto e mostrar de dentro do Windows, que vai ter uma qualidade melhor depois do vídeo, né? Então assim, primeira coisa importante, gente, quer fazer um overclock? Que algumas coisas tem que fazer, né? Primeiro, cria lá, praticamente todo o setup tem uma aba de favoritos, né? Primeira coisa, antes disso, desculpa. Tá vendo aqui, ó? Easy Mode é a tela inicial do setup. Imediatamente abriu o setup a primeira vez, a primeira coisa que você faz é, dentro do Easy Mode, que é aquela coisa que tem uns slides para você mexer, uns bagulho nada a ver, você entrar no Advanced, que é isso aqui, tá bom? Aí, bom, tá no menu Advanced do setup, tem algumas coisas que serve para o Ryzen, serve para o Intel, para qualquer um, que você tem que separar para tornar mais fácil. Então, o setup tendo a aba de favoritos, você vai escolher algumas coisas para poder deixar nessa aba. Então, por exemplo, ó, ASUS User Profile. O que é isso? É onde você salva as configurações do setup e depois você entra aqui e carrega elas. Pô, eu acho muito importante ter nos favoritos. Então, peguei, coloquei nos favoritos. É o ratio da CPU, ou seja, um multiplicador. Então, nesse caso aqui é o print do meu setup de 4100 MHz. Então, ele está aqui, ó, 41, tá bom? Outra coisa que para mim eu acho muito interessante é o VCore, a voltagem do CPU. Então, aqui, ó, eu tenho duas linhas nas quais controla a voltagem do CPU. Aqui eu escolho se eu quero manual, automático, é, que tipo de controle eu quero e aqui a voltagem. Então aqui está no manual e eu estou dando, ó, tá aqui, ó, 1.13 volts. Você digita 1.13, ele põe esse final aqui depois. Entende? Você não precisa digitar tudo, porque você não pode escolher o número que você quiser. Ele tem steps de voltagem, tá? Cada placa-mãe tem o seu. No caso, essa minha placa-mãe, que é a ASUS Crosshair Hero 6, o step dela aqui, quando eu digito 1.13, ele põe 135, tá bom? Outra coisa que eu acho interessante ter é o BCLK, frequência do background, que na minha máquina eu setei para 100.2. Não é 102, é 100.2. Por quê? Porque o BSLK sempre fica variando um pouquinho, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então o clock fica 4, 999, que é 4099, 4100, 401, 4099, entende? Então, até 100.2 eu tive 100%. Quando eu pus 100.3 começou a foder. Por quê? Overclock de BCLK é complicado, entende? Então, eu acho interessante ter o clock do BCLK aqui se eu quiser mexer. Nos Ryzen, uma coisa que não tem nos Intel e que eu acho interessante é o Fabric Clock, o clock do Infinity Fabric, que é o clock do controlador de memória e do input-output que está dentro da CPU. É outro clock, mas também é de dentro da CPU. Por exemplo, o 3700X ele tem dois dies com 4 núcleos cada um, então são 8 núcleos, aí tem o multithread, 16 threads. E tem um outro die que não é em 7 nanômetros, iguais os dois de CPU, que é o Infinity Fabric, que é o I/O chip, que é o die responsável por todo o input e output, ele que controla a memória, tá bom? Então esse clock aqui eu acho muito importante
de você controlar aqui. E aqui, CPU Sock Voltage é a voltagem do Infinity Fabric System on a Chip, que é um dos nomes que recebe esse DAI do Input Output, tá? Também está no modo manual e aqui também está setando a voltagem, tá vendo? Que mais você coloca nos favoritos? Frequência da memória, pô, eu acho muito importante. Os tempos da memória, quando você clica aqui tem toda aquela lista dos tempos de memória, que nem eu já expliquei em outros vídeos. A voltagem da memória, bumba. E o que mais? Isso aqui, ó, que nessa placa chama Digimais Power Control, o que que é? Isso aqui é o controle do VRM da placa. Então, onde tem o Load Line Calibration, onde tem os Power Limit, onde você controla a energia da placa-mãe e a forma como que ela é oferecida para a CPU. Não é a voltagem da CPU. É como essa voltagem vai rolar, porque você vê 1.13 virou 1.11. Percebe? Aqui, ó, 1.1 virou 1.09. 1.45 virou 1.43. Porque não é exato. E quem controla se isso aqui vai ficar bem próximo disso ou se vai cair numa situação qualquer, por exemplo, num estresse grande da CPU, ou se vai manter forte nesse estresse, entendeu? Isso tudo quem controla é o VRM. E nessa placa é nessa aba aqui, que estava aonde? Tudo isso aqui praticamente ficava dentro desta opção Extreme Tweaker e dessa opção Advanced. Você tem que ir no seu setup da sua máquina, que vai ser diferente, escolher as opções que te interessarem e colocar isso numa aba de favoritos. Porque aí, sinceramente falando, depois que eu criei isso aqui, eu nunca mais entrei nas outras opções, tirando, de repente, o monitor para ver o sistema, regular fan, o boot para alterar o boot para um pendrive, alguma coisa assim. Nunca mais entrei nas outras opções, porque não precisa. O que eu uso e preciso está tudo aqui, tá bom? Então isso é a primeira coisa. Bom, aí você terminou de organizar uma aba de favoritos no teu setup, tá bom? O que você vai fazer? Você vai nas configurações que depois você não vai precisar mexer mais e seta elas uma vez só e não precisa mais mexer. Então na minha placa tem assim, ó, AI Overclock Tuner, que é o ajuste, né, do overclock. Manual. Tem Performance Enhancer, que eu coloquei nível 3, que é um nível alto, tenho 4, mas aí puxa demais, não tem necessidade, deixei no nível 3, tá bom? E essas outras configurações estão ligadas, SMT ligado, eu não vou mexer, né? E abaixo aqui do TPU, para a plataforma Ryzen, tem o que? Nessa placa, o Precision Boost Overdrive, que para fazer overclock estático, gente, tem que estar desabilitado. Então, é a única vez que você vai mexer nisso. Depois você não vai mexer mais. Você vem aqui, seta para manual, dá uma conferida no resto aqui, mas não precisa mexer, porque o importante é você vai mexer lá. E aí você vai no PBO e desliga ele, tá bom? Fez isso, aí você vai voltar para a tela que você criou de favoritos. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 overclocks da minha CPU, tá? Só da CPU. 4100, 4200, 4300, tá bom? Então, os 3 overclocks que eu vou mostrar, a única alteração são esses esses dois primeiros valores. O 4100, que é 41, e a voltagem. Os outros valores todos aqui, gente, não mudam para nenhum dos 3 perfis de overclock que eu vou mostrar, tá bom? Então, acho interessante a gente começar explicando eles, antes de explicar os valores da CPU, tá? Então, assim, esses valores aqui de baixo vão depender exclusivamente da sua memória RAM e do Fabric. Eu já expliquei isso várias vezes, não é o foco desse vídeo, mas basicamente
Você tem que descobrir, primeiro você tem que saber se você tem uma memória RAM rápida e qual o clock máximo que ela vai atingir. Por exemplo, a minha memória é de 3000, eu rodo ela a 3800, tá bom? A sua memória pode ser de 3000 e não conseguir rodar 3800, tá bom, gente? Tem memória de 3000 que não passa de 3200 ou 3400, vai, ou 3600, então você tem que saber até onde sua memória vai. Descobriu até onde sua memória vai? O clock do Fabric tem que ser a metade. Então vamos supor 3800, 1900. A voltagem do Infinity Fabric, do SOC, se você tiver um Fabric que coloca que uma memória, vamos supor, de 3200, de 3, até mesmo de 3600, que o Fabric vai ficar em 1800, você pode deixar isso aqui no automático. Se você quer colocar a tua memória com o Fabric a 1900, ou seja, ela 3800, que é o máximo que o Fabric vai, gente, ele não passa de 1900. Então, no máximo, você precisa de uma memória do que? De 3800. Essa é a melhor opção de memória e Fabric que existe para o 3700X. O jeito mais rápido que tem de você ter a memória e o Fabric no 3800X é esse. Se eu deixar 1900 aqui e puser uma memória de 4400 MHz aqui, vai ser mais lento do que 1900, 3800. Pior, se isso aqui for 1800, isso aqui 3600, é mais rápido do que isso aqui 1800 ou 1900 e isso aqui 4000 e tanto. Sempre a metade é a forma de diminuir a latência e ter mais velocidade na memória. Tá bom? Se não puxar o Fabric ao máximo, que é 1900, não precisa dessa voltagem. Se você tem uma memória de 3800 e o teu 3700X alcança 1900, você mete manual e 1.1 volts, tá bom, gente? Então, isso aqui é o importante de explicar esses itens importantíssimos aí do overclock, como que faz, tá bom? Tenho vídeos detalhados no canal que explicam como fazer o overclock da memória. Então aí quem quiser assiste o outro vídeo. Aí, bom, que mais tem aqui no favoritos que não vai mudar em nenhum dos três perfis de overclock? Tem os tempos da memória e a voltagem da memória, que também vai depender do teu pente, eu não vou explicar agora. Tá bom? E tem o controle do VRM, que vai ser igual também para os três, eu vou mostrar no final. Tá? Bom, aí tem a parte lá do controle do VRM, que está aqui, né? Aqui nessa placa é isso aqui, e que a tela inicial é essa, tá? Então, no momento que eu coloquei nos favoritos, quando eu clico lá, eu abro todas as opções dele, tá bom? Então, aqui eu vou tentar explicar as opções importantes, tá? Load Line Calibration. Isso aqui, gente, qualquer overclock você tem que mexer no Load Line Calibration. O problema qual é? Para esta placa é uma situação. Para outras placas é outra situação. Vou explicar. Por exemplo, esta placa aqui, o Load Line Calibration vai de 1 a 5, sendo que 1 é o mais frouxo e o 5 é o mais apertado. O que isso quer dizer? Quanto maior o número aqui, 3, 4, 5, menos durante a carga, o estresse da CPU, o VRM vai deixar a voltagem cair. O problema qual é? Em cada placa, o fabricante põe no setup a denominação que quer. Então, por exemplo, nas placas da ASUS, até onde eu sei, é assim. De 1 a 5, 1 é o mais fraco e 5 é o que segura a voltagem mais alta. Nas placas-mães da ASRock, nas que eu tive a oportunidade de ver o setup, é o contrário. 5, ou o valor maior, é o mais baixo, e 1 é o load line mais forte, mais apertado,
que segura melhor a voltagem durante a carga. Na Gigabyte, não é por números, é por nomes. Tem Extreme, tem High, tem Normal, e aí o nome explica o valor que você está setando no load line. Se eu seleciono aqui 1.29 volts, tá? E deixo o load line no 1, que é o mais frouxo, mais fraco, a voltagem, quando eu pôr 100% na minha CPU, a voltagem não vai ser 1.29, nem aqui a média que está dando 1.26, vai ser 1.24, 1.23. Quanto mais eu aumento o load line calibration, mais durante a carga o VRM vai segurar a voltagem próxima do valor que você setou. Nenhum desses três overclocks precisa de um load line muito agressivo, tá? Então eles estão no nível médio, de 1 a 5 está no 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele segura relativamente bem a voltagem, mas ele não dá mais voltagem do que eu pus, nem deixa a voltagem alta demais desnecessariamente. Entende? É melhor você setar ele num valor médio, a não ser que você vá fazer um overclock extremo na máquina, que não é o caso desses overclocks que eu estou mostrando. Bom, capacidade de corrente, de amperagem da CPU, está no máximo, que é 140%. Por quê? Porque eu estou querendo que ela cloque o mais alto possível, eu tenho que permitir que ela use energia. Energia é corrente elétrica, então aqui está no máximo. VRM Switching Frequency. Nessa placa eu controlo a frequência de comutação do VRM. Quanto mais alto, melhor. Ela tem a opção até 600 MHz, se eu não me engano, ou 500. Está no alto. Por quê? Porque isso aqui você mexe para fazer overclock extremo, que não é o caso. Essas duas opções têm que ficar desligadas. Por quê? O Speed Spectrum atrapalha o overclock. Active Frequency Mode quer mudar meu clock. Eu não quero, eu quero ele travado. Power Duty Control e Power Phase Control eu setei dessa maneira. Probe e Optimized, tá bom? CPU Power Thermal Control 120. Eu não mexi, é o padrão, tá? E aqui começa algumas coisas, ó, tá vendo, ó? Que é do SOC, do Infinity Fabric. Para você colocar ele alto, você precisa mexer nisso aqui também. Como que é? Ó, nível 3 igual da CPU. Tá vendo? O load line eu mantive a mesma opção. O SOC Current está em 120%. Switching Frequency está no alto. O Phase Control está no otimizado. E aí rolando a tela, ó, tá vendo? Ó, Phase Control. Tem também as opções, ó, tá? Da memória RAM, que também eu setei assim, ó, 120% e otimizado também. Switch Frequency e o boot e a voltagem de boot eu deixei no automático porque também não é um overclock extremo de memória RAM. Eu não preciso alterar nem o switching frequency, nem dar uma voltagem maior para a máquina poder ligar, porque com a voltagem que está, a máquina liga perfeitamente. Bom, então como você vai fazer, gente? Você não vai mexer no BSLK, tá? Você carrega o XMP da tua memória, deixa o SOC no automático, põe o Fabric na metade do clock dela, então você carregou lá o XMP, a memória é 3200. Você vem aqui e escolhe 1600, tá bom? Fez isso. Não mexe no BSLK por enquanto. Primeira opção de overclock, 4100 MHz, tá? Você vai pegar, vai pôr no multiplicador 41, a voltagem no manual e vai digitar 1.13 e dar Enter. O BIOS sozinho vai
colocar alguma coisa a mais aqui porque é o step de voltagem, não é exatamente o valor que você coloca. Ele sempre põe um pouquinho a mais, que é o degrau de voltagem que você está setando, tá bom? Feito isso, você está aí com um overclock de CPU estático e a memória QXMP. Você vai pegar, vai dar F10, vai entrar no Windows e vai verificar. O computador ligou, entrou no Windows, beleza, está funcionando. Você pega e abre um teste de estresse do computador, né? Por exemplo, o AIDA 64. Se você não tem, baixa lá a versão trial dele mesmo que funciona. E dá para fazer os testes, ver se está estável, se está tudo bem. Tá? Esse perfil aqui, você pode ter que ajustar ele para sua máquina, né? Não é todo o 3700X que vai rodar a 4100 com essa voltagem. Mas, assim como nesse, os outros que eu vou falar, gente, pelo menos serve de uma base inicial. Talvez você precise dar mais voltagem, talvez de repente você consiga rodar até com menos voltagem. Você vai ter que tentar no seu computador. É assim que funciona, né? Bom, importante falar. Esse perfil de 4.1, gente, com um cooler normal, com o cooler que vem com a CPU, entendeu? Você consegue segurar esse perfil aqui tranquilamente, porque tem uma voltagem bem baixa. Já os próximos dois perfis, ó, que é esse aqui, ó, 4200, tá vendo? Ele já utiliza uma voltagem um pouco maior. Está vendo? Ó, 1.2 volts, que está representando na prática 1.177, mas isso é assim mesmo, né? Ela oscila 1.90 e pouco, 1.77, 1.90 e pouco, 1.77. É o perfil de este daqui. De repente, com o Cooler Box até dá para rodar. Eu não sei, porque eu nunca usei o Cooler Box no meu Ryzen. Eu uso um water cooler que eu já tinha antes e que eu mantive quando eu troquei a placa-mãe e o processador. Os outros componentes do meu setup são os mesmos, eu só troquei a placa-mãe e a CPU. Então eu mantive o water cooler que eu tenho de 280. Então, assim, com ele 4.2, gente, tranquilo mesmo no estresse máximo. Não passa de 70 graus a CPU, 70 e poucos graus. Então vai depender de repente você vai ter que dar um pouco mais de voltagem, tem que ter já um bom cooler para esse perfil, tá bom? E o meu overclock do dia a dia, na realidade que eu uso para jogar, para fazer tudo, é este daqui, ó, tá? Tudo igual e 4300 travado. Aqui eu ofereço 1.29375, que corresponde na prática, na média, em 1.26 volts, tá vendo? Pesquisando na internet, gente, tá? Essas três voltagens e os clocks respectivos que eu obtive com a minha CPU me fazem crer que a minha CPU ela é muito capaz, entende? Eu tive muita sorte quando eu comprei minha CPU e fui presenteado aí com uma CPU altamente capaz. Então, assim, a probabilidade é que você precise um pouco mais de voltagem para ter estável os mesmos clocks que eu, entende? Porque a minha CPU deve estar assim nos 10% melhores 3700X que tem. Então a probabilidade maior é de que a sua não esteja nesses 10%, né, gente? Porque tem 90% que não está. Então, o que significa isso na prática? Que para ter o mesmo clock você precisa de mais voltagem. E aí, de repente, com mais voltagem fica inviável por causa do ponto de vista térmico da temperatura.
Isso cada um vai ter que testar na sua casa com o seu processador para saber. Outro resultado prático, se a CPU é muito capaz ou não, nem todas as CPUs Ryzen 3000 atingem 1900 no Infinity Fabric. Esse clock, gente, é o máximo que os Ryzen 3000 atingem no Fabric. Até onde eu vi, quase todas atingem, tá? Mas assim, tem uma porcentagem de CPUs que o Fabric não consegue 1900. Na prática, só é importante se a sua memória consegue 3800. Se a sua memória está parada em 3600, qualquer Infinity Fabric faz 1800, tá bom? Então, é isso aí. O que é importante ressaltar? De diferença nos três, só tem esses dois valores e a curva de fãs. Por quê? Porque o overclock de 4100, sabe quando eu uso ele, gente? Quando eu estou à noite vendo filme no Netflix, quando eu estou vendo vídeo no YouTube, respondendo coisas no YouTube, até mesmo fazendo upload no YouTube. Para fazer o render do vídeo no Premiere Pro, eu uso 4300, que tem uma vantagem de quase 10% na velocidade do render. O que é muito, principalmente num render de jogo em 4K, pô, que o render demora 1 hora, 40 minutos, eu fazer ele em 4 minutos a menos me economiza um tempo. E o computador, a CPU no Premiere Pro, não bate mais do que 75 graus a 100% de utilização durante 40 minutos. Então tá ótimo. Por quê? Porque roda com uma voltagem baixa. Tá, então este perfil de 4300 tem uma curva de fãs bastante acelerada, né? Para segurar a temperatura. O perfil de 4200 tem uma curva de fã moderada. Às vezes eu uso esse, às vezes eu fiz esse perfil para o verão, que eu fiquei com medo de no verão o de 4300 o computador esquentar demais, entende? Só como eu tenho ar-condicionado, dentro do meu quarto não é verão, é sempre 20, 25 graus, 24 graus, né? Então, esse perfil para mim continua atendendo. Em jogo é tranquilo, né? Fica 50 graus, 55. Então, em jogo, mesmo que você esteja num buraco quente aí, qualquer no Nordeste, que é super quente, no Rio de Janeiro, e não tem ar-condicionado, tem só o ventilador para te esfriar, né? Janela aberta. Para jogar, acredito que até dá se tu tiver um water cooler, né? Se tu não tiver water cooler, esse perfil não vai dar certo. Mas, num lugar, é, né? Num lugar muito quente, coisa e tal, para fazer um render nesse perfil não dá. Nesse daqui eu consigo. Esse daqui no render, aqui no meu quarto lá, 22, sei lá, 23 graus, com o ar ligado. É 65 graus. Três opções aí de overclock que eu estou propondo aí, tentando demonstrar para vocês que eu consegui com o meu processador Ryzen 3 7700X. Acredito eu que a grande maioria de vocês vai conseguir rodar com o Cooler Box em qualquer situação de temperatura do ambiente, se o gabinete tiver umas fãs legais para entrar ar e sair ar, né, não ficar o ar parado dentro do gabinete, essa configuração aqui, mesmo em lugares muito quentes sem ar-condicionado, acredito que todo mundo vai conseguir rodar com o Cooler Box. Essa daqui, gente, talvez assim, num lugar não muito quente, com ar-condicionado, mesmo com o Cooler Box, acredito eu que todo mundo roda. E essa daqui tem que ter water cooler. Se você não tiver water cooler, acho muito difícil você conseguir rodar com essa configuração aqui. Talvez em jogo consiga, mas eu acho difícil, tá bom? Então era isso aí que eu tinha falar para vocês. Deixe as perguntas e dúvidas nos comentários
que assim como eu fiz esse vídeo para responder pergunta de comentários aí do vídeo de um outro vídeo sobre isso, e espero ter aí explicado o máximo de detalhes possível sobre isso. Se houverem outras sugestões e necessidade, eu faço outro vídeo, tá bom? Então valeu, aquele abraço, não esqueça aí de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e até o próximo.